Pronto, pessoal, vamos ver agora alguns exemplos para ajudar vocês a resolver a atividade, tá bom? Aí vamos ver aqui, ó. Na primeira questão do exercício de vocês, pede para calcular os valores de x nos triângulos abaixo. Então, vocês vão pegar esses exemplos aqui que eu vou fazer para responder a primeira questão, certo? Aí no meu diz o seguinte: determine o valor de x nos triângulos abaixo também. Aí o primeiro triângulo, ó, nós temos aqui um triângulo retângulo na letra A. Nesse triângulo retângulo, eu conheço um ângulo, 30, conheço um lado do triângulo, que é 12, e quero calcular esse lado aqui, ó, que eu chamei de x. Então, se eu conheço um lado do triângulo e um ângulo, eu não vou aplicar o teorema de Pitágoras. Eu tenho que aplicar as relações trigonométricas. Quais são essas relações? Seno, cosseno e tangente. Quando é que eu vou aplicar seno? Quando eu tiver o cateto oposto e quero calcular a hipotenusa ou vice-versa. Cosseno, quando eu tiver o cateto adjacente, quero calcular a hipotenusa ou vice-versa. E a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente ou vice-versa. Aí, vamos analisar. Nesse triângulo daqui, ó, quais são os valores que eu tenho? Aí, no triângulo tem hipotenusa, cateto, oposto e cateto adjacente. Então, a hipotenusa é o lado maior do triângulo, que está oposto ao ângulo reto. No caso, 12, ó. O 12 é a minha hipotenusa, que está oposto ao ângulo reto de 90. Então, no caso, eu conheço o valor da hipotenusa. E esse x aqui, ele é o que no meu triângulo? Ele vai ser o meu cateto oposto ou vai ser o meu cateto adjacente? O x, ele está oposto a esse ângulo daqui, ó, o ângulo de 30. Então, ele vai ser o meu cateto oposto. Então, eu conheço a hipotenusa e quero calcular o cateto oposto. Então, quando eu conheço a hipotenusa e quero calcular o meu cateto oposto, qual é a relação que eu vou aplicar? Seno, cosseno ou tangente? Conheço a hipotenusa, quero calcular o cateto oposto. Então, eu vou aplicar a relação seno. Seno de que ângulo? Seno de 30, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, seno do ângulo alfa vai ser igual ao meu cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de quanto eu vou utilizar? Eu vou utilizar o seno de 30. Seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto. Quanto é que vale o cateto oposto? Eu não sei, é o valor que eu quero descobrir, eu vou chamar de x. E quanto é que vale a minha hipotenusa? 12. Qual é o próximo passo? Eu vou substituir seno de 30 pelo valor que tem lá na tabela, que eu dei a vocês anteriormente, e que tem no material de vocês também. Quanto é que vale o seno de 30? O seno de 30 na nossa tabela, ele vale quanto, pessoal? 1/2. Então, o seno de 30 vale 1/2, que isso daqui vai ser igual a x dividido por 12. Aí, agora eu vou encontrar o valor de x cruzando, certo? Então, x vezes 2, eu vou ter 2x, isso aqui vai ser igual, 1 vezes 12, vai dar 12. Isola aqui o valor de x, que eu vou ter uma equação do primeiro grau. X vai ser 12 dividido por 2, que isso aqui vai me dar quanto? 6. Ó, então, o valor do meu x aqui no triângulo vai ser o 6. Então, o cateto oposto vale 6 e a hipotenusa vale 12. Aí, se eu quisesse calcular esse lado aqui agora, que seria o meu cateto adjacente, aí sim, agora eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Aí, vamos ver a letra B. Nessa letra B, ó, novamente eu tenho outro triângulo retângulo. Aí, eu conheço esse lado aqui, ó, que vale 6 raiz de 3, e conheço e quero calcular esse lado daqui. Aí, primeiro eu tenho que analisar quais são os valores que eu tenho no triângulo. Então, esse 6 raiz de 3 está oposto a esse ângulo daqui, ó. Se está oposto, ele vai ser o meu cateto oposto, certo? E esse x daqui que eu quero calcular, ele vai ser a hipotenusa ou o cateto adjacente? Aí, eu tenho que analisar. A hipotenusa vai ser o lado maior do triângulo, que está oposto ao ângulo reto. Então, não é a hipotenusa. Então, esse daqui vai ser o meu cateto adjacente. Então, se eu tenho um cateto oposto, quero calcular o cateto adjacente, conhecendo o ângulo, qual é a relação que eu vou aplicar? Seno, cosseno ou tangente? Seno é quando eu
quero calcular o cateto oposto, conheço a hipotenusa. Aqui não tem hipotenusa. Cosseno também não vai ser, porque eu não tenho hipotenusa nem quero calcular a hipotenusa. Então, só vai restar a relação tangente. Por quê? Eu tenho o cateto oposto, ó, e quero calcular o cateto adjacente. Então, eu vou aplicar a relação tangente para a letra B. Aí, vamos ver agora. A tangente do ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso aqui implica que a tangente do ângulo alfa, qual é o ângulo que eu estou utilizando? 60. Tangente de 60 vai ser igual. Cateto oposto vale quanto? Cateto oposto vale 6 raiz quadrada de 3, dividido pelo cateto adjacente, que eu não sei, eu quero calcular. Certo? Aí, vamos ver aqui, ó. Quanto é que vale a tangente de 60? Lá naquela tabela. A tangente de 60, ela vale raiz de 3, certo? Que isso daqui vai ser igual a 6 raiz de 3 dividido por x. Aí, agora eu vou cruzar para encontrar o valor de x. Para facilitar, a gente pode colocar um aqui, ó, para cruzar, certo? Aí, raiz de 3 vezes x. Isso vai dar x raiz de 3. Isso vai ser igual a 6 raiz de 3 vezes 1. Isso daqui vai dar 6 raiz de 3, certo? Então, isola aqui o x, ó. X vai ser 6 raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Então, aqui a gente pode cancelar porque tem duas raízes iguais. Então, x vai ser igual a 6. Então, novamente, por coincidência, esse x daqui foi igual a 6. Então, esse lado vale 6, esse lado vale 6. Esse vale 6 raiz de 3. Se eu quero calcular a hipotenusa, agora eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Na segunda questão da atividade de vocês, pede para calcular o valor de um ângulo obtuso, certo? Que é um ângulo maior que 90. Aí, no meu exemplo, eu quero calcular o seno de 120 e o cosseno de 120, que eu fiz até um exemplo anteriormente utilizando esses valores. Mas vamos fazer aqui rapidinho. Obter um seno de 120. O seno de 120 vai ser igual ao seno daquele valor que falta para completar 180. Se eu tenho 120, quanto é que falta para completar 180? Sempre eu vou pegar o 180 como referência, que é a soma dos três ângulos internos de um triângulo. Se eu tenho 120 para 180, falta 60. Então, o seno de 120 vai ter o mesmo valor do seno de 60. Quanto é que vale o seno de 60? O seno de 60 vale raiz de 3 dividido por 2. Então, o seno de 120 também vale raiz de 3 dividido por 2, certo? E o cosseno? O cosseno de 120 vai ter o valor do cosseno de quanto? Se eu tenho 120 para 180, também falta 60, né? Vai ser o oposto do cosseno de 60. Então, o cosseno de 120 vai ser o oposto do cosseno de 60. Quanto é que vale o cosseno de 60? Vale 1/2. Então, o cosseno de 120, então, o cosseno de 120 vale menos 1/2. Pronto, vamos para a terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte de vocês, ó. Na terceira questão, para vocês responder a de vocês, vocês vão utilizar o lei dos cossenos, certo? No caso, é quando eu conheço dois lados do triângulo e quero calcular um terceiro, conhecendo um ângulo. Aí, vamos ver aqui, ó, o meu terceiro que fala. Na minha terceira questão, na letra A, eu tenho um triângulo, certo? Aí, eu conheço dois lados desse triângulo. Esse triângulo não é retângulo. E eu quero calcular esse lado X daqui, ó. Se eu conheço dois lados do triângulo e conheço um ângulo e quero calcular o terceiro lado, eu não vou aplicar a lei seno, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Aí, como é que eu vou aplicar a lei dos cossenos? Eu disse a vocês que sempre eu vou começar pelo lado que eu quero calcular, que esse lado vai estar oposto ao ângulo que eu já conheço. Então, eu vou utilizar essa relação da lei dos cossenos, ó, que é quase igual ao teorema de Pitágoras, só que é um sorvetão, que a gente chama de sorvetão. Então, eu vou começar pelo lado que eu quero calcular. X elevado ao quadrado vai ser igual...
Os outros dois lados que eu conheço elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes os dois lados que eu conheço, que é o 3 e o 1, vezes o cosseno do ângulo que eu conheço, que é o ângulo de 60. Certo? Aí, vamos ver aqui, ó. X elevado ao quadrado vai ser igual. 3 elevado ao quadrado vai dar 9. 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Menos 2 vezes 3 vai dar 6. Aí, 6 vezes 1 vai dar 6. Multiplicando o cosseno de 60. Quanto é que vale o cosseno de 60? O cosseno de 60 vale 1/2. Certo? Então, x elevado ao quadrado vai ser igual. 9 mais 1 vai dar 10. Aí, eu vou resolver essa parte daqui, ó. Então, menos com mais daqui vai dar menos. Aí, 6 vezes 1 vai dar 6. Aí, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, x elevado ao quadrado vai ser 10 menos 3, que vai dar 7. Então, como eu quero só encontrar o valor de x, eu não preciso desse quadrado aqui. Eu tenho que eliminar ele. Para isso, eu vou tirar a raiz quadrada do número que está depois da igualdade. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 7. Como não tem raiz quadrada de 7 exata, a gente pode deixar desse jeito. Mas quem quiser calcular, a raiz quadrada de 7 vale aproximadamente 2,6. Então, esse lado daqui, ó, seria aproximadamente 2,6. Certo? Aí, vamos ver agora o B. No B, eu também, ó, conheço dois lados do triângulo e conheço um ângulo querendo calcular o terceiro lado. Quando eu conheço dois lados do triângulo, que não seja retângulo, e quero calcular o terceiro, conhecendo apenas um ângulo, eu vou aplicar também a lei dos cossenos, novamente a lei dos cossenos. E sempre vou começar com o lado que está oposto ao ângulo, certo? Então, x quadrado é igual, os dois lados que eu conheço elevado ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes os dois lados, que eu conheço que é 5 vezes 6, multiplicando o cosseno do ângulo dado, no caso é o cosseno de 120. Continuando, x elevado ao quadrado vai ser igual, 5 elevado ao quadrado vai dar 25, 6 ao quadrado vai dar 36, menos 2 vezes 5 vai dar 10, 10 vezes 6 vai dar 60, multiplicando o cosseno de 120. Quanto é que vale o cosseno de 120 que a gente calculou anteriormente? É para isso que a gente utiliza aquela relação do ângulo obtuso, para justamente nessas aplicações do seno e do cosseno, na lei dos senos e na lei dos cossenos. Então, o cosseno de 120 vai ter o mesmo valor do cosseno de 60, certo? Porque 60 mais 120 vai dar 180. Quanto é que vale o cosseno de 60? Vale 1/2. Então, o cosseno de 120 vai ser o oposto, vai ser menos 1/2, certo? Então, vai ficar menos 60 vezes menos 1/2, que é o cosseno de 120. Vou colocar aqui entre parênteses. Então, x elevado ao quadrado vai ser igual. Aí, 25 mais 36, isso vai nos dar 61. Aí, aqui, ó, menos com menos, aqui vai dar mais. 60 vezes 1 vai dar 60, dividido por 2 vai dar 30. Então, x elevado ao quadrado vai ser igual a 61 mais 30, que isso vai nos dar 91. Como eu só quero encontrar o valor de x, aí eu vou eliminar o expoente, tirando a raiz quadrada de 91. Como não tem valor exato, a gente pode deixar dessa forma, certo? Mas quem quiser calcular, a raiz quadrada de 91 vai dar aproximadamente 9,5, certo? Então, esse lado aqui, ó, do triângulo seria aproximadamente 9,5. Então, vocês vão pegar como referência esses meus exemplos para responder a terceira questão de vocês, certo? Aí, vamos para a quarta. Vocês vão pegar esses exemplos agora para responder a quarta questão de vocês, ok? Aí, nesse quarto aqui, ó, eu tenho um triângulo que não é retângulo, porém, eu conheço dois ângulos desse triângulo e conheço um lado.
Quando eu conheço dois ângulos desse triângulo em um lado, eu não vou aplicar nem relações trigonométricas, porque eu só aplico no triângulo retângulo. E nem vou aplicar a lei dos cossenos, porque a lei dos cossenos eu vou aplicar quando eu conheço dois lados e um ângulo. No caso aqui, eu conheço dois ângulos e um lado, é ao contrário. Então, nesse caso aqui, eu vou aplicar a lei dos senos. Então, como é que fica a lei dos senos? O seu lado com o seu ângulo oposto forma uma proporção. Então, 100 com 45 para x e 120. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? X dividido para seno de 120 vai ser igual a 100 dividido para o seno de 45. Aí, quanto é que vale o seno de 120? A gente calculou anteriormente naquela relação. O seno de 120 tem o mesmo valor do seno de 60. Quanto é que vale o seno de 60? Raiz de 3 dividido por 2. Então, o seno de 120 também vale raiz de 3 dividido por 2. Aí, vamos substituir agora aqui, ó. Seno de 120 vale raiz de 3 dividido por 2. 100 dividido para o seno de 45. Quanto é que vale o seno de 45? Vale raiz de 2 dividido por 2. Então, aqui, ó, como eu tenho 2 e 2, eu posso cancelar para facilitar o nosso cálculo. Então, aqui eu agora vou multiplicar cruzando. X vezes raiz de 2. Isso vai me dar raiz de 2x. E 100 vezes raiz de 3. Isso vai nos dar 100 raiz quadrada de 3. E agora, pessoal, isolo x. X vai ser 100 raiz de 3 dividido pela raiz quadrada de 2. E agora? Eu nem posso cancelar esse com esse, porque eu tenho raízes diferentes. E nem posso dividir 100 por raiz de 2. E eu também não posso deixar dessa forma. Aí, eu vou utilizar a racionalização. Eu vou racionalizar. O que é racionalizar? Eu vou ter que eliminar a raiz do denominador. Então, como é que eu racionalizo? Eu multiplico a raiz do numerador pela raiz do denominador. E a raiz do denominador por ela mesma. Ou seja, eu vou ter 100 raiz de 3 vezes a raiz de 2 que está no denominador. E raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, aqui, ó, x vai ser igual 100. Aí, aqui eu posso multiplicar. 3 vezes 2 vai dar raiz de 6, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. X vai ser igual a 100, raiz de 6. Agora, quanto é que dá a raiz de 4? Raiz de 4 vai dar 2, né? Aí, agora, pessoal, eu posso dividir esse 100 por 2, certo? Aí, 100 dividido por 2 vai dar 50, 50 raiz de 6. Então, o valor desse x aqui, ó, vai ser 50 raiz quadrada de 6. Aí, vamos ver aqui esse exemplo. Esse meu exemplo B aqui, ó. No exemplo B, nós temos um triângulo que não é retângulo. Eu conheço o ângulo de 45 e de 105 e conheço um lado que é 90, certo? Conheço esse lado 90 e quero calcular esse lado daqui, ó, que vale x. Então, se eu conheço dois ângulos e um lado, claro que eu vou aplicar a lei dos senos, né? Só que eu vou pegar o lado com o seu ângulo oposto. Então, esse lado vai ser com esse ângulo e esse com esse daqui, ó. Então, vamos descobrir o terceiro ângulo, né? Sendo que a soma dos três tem que dar 180. 105 mais 45, isso vai dar 150. Aí, 150 para 180, 30. Então, esse ângulo daqui, ele vale 30 graus. Agora, podemos aplicar a lei seno. Então, vai ficar x para quanto? Para 45, x para seno de 45. Que isso aqui vai ser igual a 90 para seno de 30. Então, x para seno de 45. Quanto é que vale seno de 45? Seno de 45 vale raiz de 2 dividido por 2. 90 dividido para o seno de 30. Quanto é que vale o seno de 30? Seno de 30 vale 1/2. Certo? Então, aqui a gente pode cancelar, ó. A gente pode cancelar
esse 2 com esse 2 e multiplica cruzando. Então, aqui, ó, x vezes 1 vai dar x. 90 vezes raiz de 2 vai dar 90 raiz de 12. Então, o valor de x no meu triângulo vai ser 90 raiz de 2. Então, pessoal, vocês vão utilizar esses dois exemplos para responder a quarta questão de vocês. E a quinta questão, vocês vão resolver utilizando também relações trigonométricas que eu já expliquei no exemplo 1, tá bom? Espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida pode perguntar. Estou à disposição.